A sua mulher é o caos. Ela é, mas a tua vida não precisa ser. Hoje a gente vai aprender como navegar por esse caos com maestria, com uma pergunta mágica. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se você convive diariamente com uma parceira que tem uma energia feminina, ou até independente se for homoafetivo também, né? Mas se você é a parte mais masculina da relação e seu parceiro ou sua parceira é o lado mais feminino, isso quer dizer que provavelmente ao longo do teu dia tu vai lidar, das tuas semanas, né, da tua vida, tu vai lidar com volatilidade, tu vai lidar com essas altos e baixos, assim, com essas, às vezes, até contradições de uma coisa que foi dita e depois é dita de outra coisa, uma coisa que importava agora não importa mais, e lidar com essa natureza caótica do feminino. Né? Como que a gente faz isso? Fugir e dar um tempo, cara, às vezes ajuda, mas não resolve, né? Enfrentar e fazer ela ter consciência de como ela tá delirando nesse caos e nada que ela tá falando faz sentido e ela não faz sentido, quase sempre só piora as coisas. Então, o que fazer então? Como que eu lido com esse ser antagônico, complementar, oposto a mim, que parece que às vezes está falando outra língua e que a mente opera de outro jeito? Eu acho que aí já está um pouco da resposta, que é realmente ver uma pessoa que tem uma energia feminina, se você tem uma masculina, como um ser de outro planeta. Cara, eu não tô falando isso, ajuda muito, porque a gente sofre muito na nossa vida com a simples ideia de, cara, mas eu nunca faria algo assim, ou eu não entendo porque ela falou, ela tá se comportando dessa forma, é isso que eu gostaria de receber, e por isso que eu tô fazendo, eu não sei porque ela tá reclamando. Então, esse pensamento de eu vou tratar ela, e vou ver ela, e vou entender ela como se eu estivesse olhando pra mim mesmo, que é meio que a raiz de todos os problemas, que vem de uma falta de consciência da polaridade, do conceito da polaridade. E como ninguém nos ensina polaridade, e no mundo de hoje a gente também que quase fazendo de conta que não tem polaridade, que é tudo exatamente igual, fica pior ainda. Por isso que a gente tem cada vez mais crises de relacionamento, menos casamentos e mais divórcios. Tudo isso está vinculado com a gente não falar mais sobre polaridade, ou a gente até botar polaridade como se fosse algo antigo, misógino e chauvinista, e que vem aqui para nos destruir, e uma opressão do patriarcado. Daí ferrou. Daí a gente realmente fica olhando pro ser humano, fingindo que ele é um ser humano igual a gente, quando na realidade ele é um outro polo da mesma moeda, mas é outro polo. E por ele ser totalmente diferente, um alienígena que vem de outro planeta, eu posso olhar ele com um certo distanciamento e encanto. E o mais importante, uma admiração, uma curiosidade, como se eu estivesse realmente olhando uma entidade que se materializou ali na minha frente. E tu fala assim, cara, mas como que funciona essa entidade? Eu não sei. As regras que se aplicam para mim e para o meu pensamento não são as mesmas para ela. Esse é o começo de uma boa solução. A gente entender que ali é totalmente diferente. E um grande exemplo é o título desse podcast, que é essa brincadeira do a sua mulher é o caos, né? É um tema polêmico e na realidade todos nós somos o caos, todos nós temos o caos dentro da gente. Porém, dentro das polaridades, o masculino ele vai quase sempre carregar uma ideia de direcionamento e de ordem. O que também, em última instância, vai ser a morte e a chatice. E uma coisa que vira estéril, assim, porque congelou. Não é bom também ordem demais. E do outro lado a gente vai ter o caos, que é esse movimento, essa volatilidade, essa transmutação constante, que é a vida. Se a gente tiver caos demais, a gente se sente estressado e nervoso. Se a gente tiver caos de menos, falta o movimento da vida que faz a vida valer a pena, falta a graça. A graça vem desse mistério que é o caos. Então olha que legal já, entre ordem e caos, qual que é o melhor dos dois? Qual que é o mais positivo, qual que é o mais negativo?
Acho difícil tua mente não ter ido rapidamente para a ordem. Porque isso revela o quão doente a gente tá e o quão a gente vive numa sociedade que só valoriza as qualidades masculinas. Nesse caso, existe realmente um patriarcado, que é o patriarcado das qualidades masculinas. Se tu vê, tudo que o feminismo faz é empoderar e evidenciar e incentivar as qualidades masculinas das mulheres. Então, todo mundo está lutando para matar o feminino que existe, meio que em todo mundo, né? Mas nos homens às vezes tem uma inversão, mas principalmente nas mulheres, e por isso que a gente está tão doente também. Existe essa supervalorização do masculino. Tanto que quando eu pergunto para você se ordem ou caos qual é melhor, conceitualmente a gente sabe que nenhum é melhor. É que nem entregar e receber. Qual que é melhor? A gente precisa de um pro outro acontecer. Mas a nossa mente é tão distorcida que a gente fala, não, entregar é melhor, eu tô dando, né? Tipo, eu que fiz, eu que trabalhei, o outro só recebe, é passivo. Ativo e passivo, qual que é melhor? Obviamente os dois são igualmente valorosos, a gente precisa dos dois na nossa vida. Mas tu vê, a gente tá doente, cara. Internamente a nossa ânima, se a gente for um homem, né? Mas o nosso feminino interior de todos os seres está enfraquecido. Por quê? Porque a gente acha que tudo que é passivo é pior, tudo que é de recepção é pior, tudo que é de caos e de movimento é pior. A gente quer as coisas ordenadas, retas, ativas. Tu entende? A gente supervalorizou o masculino. E daí, sendo assim, a gente está totalmente despreparado de lidar com o caos. Isso acontece também com outros movimentos ao mesmo tempo. Não é só culturalmente a gente está matando o feminino, principalmente o feminino das mulheres, mas também a gente tem se afastado da natureza, que é a grande Gaia, a grande mãe, é o grande feminino do mundo. Porque se tu tiver qualquer contato com a natureza, cara, um acampamento, ou ir num lugar mais remoto, pescar um peixe e caçar alguma coisa, só ir fazer uma trilha que é um pouco mais para dentro, o que acontece com a natureza? Se tu surfar, escalar, algo que entra em contato com a natureza, tu vai ver que nunca velejar é um bom exemplo, né? Nunca os teus planos se concretizam na natureza, porque a natureza sempre vai te dar algo diferente do que tu estava imaginando, porque a natureza é o caos. Quando a gente vivia na natureza, a gente sabia disso, então a gente sabia lidar com o arquétipo feminino e a energia do caos. A gente se adaptava a ele e a gente não ficava entrando em pânico de ai meu Deus, não aconteceu como eu queria, por que as coisas mudam toda hora? Não, a gente tinha inteligência emocional porque a gente estava meio que imerso no caos. E com isso a gente ficava forte e a gente conseguia achar a ordem dentro do caos. Como a gente tem vidas totalmente isoladas, né, nucleares, e onde a gente se protege até do sol hoje em dia, esse é o nível de doença que a gente tem, que a gente caiu nessa história que o sol mata. Ah, meu Deus. Que isso, a gente está totalmente isolado, tomando nossos remedinhos, suplemento, porque a natureza não nos dá, mas isso a gente tem que conseguir. E eu não quero nem passar nem frio, nem muito calor, o ambiente é controlado, tudo é controlado. Se meu chefe fala uma coisa que eu não gosto, eu já fico nervoso. Se as coisas não acontecem do jeito que eu tinha imaginado, não tem essa estabilidade. Ah, meu Deus, a gente é todo um bando de hipersensível que não sabe lidar com a vida, que é o caos. E daí, nosso relacionamento, quando o feminino, de um jeito ou de outro, acaba trazendo essa volatilidade, esse movimento, a gente entra em pânico por falta de preparo e por também achar que isso é algo negativo. Muito bem, essa é a nossa situação atual. Só que, se o arquétipo feminino, se a energia feminina está em tudo, em todos ao mesmo tempo, todo esse esforço de controle é inútil, né? Porque em algum lugar o caos vai se manifestar e vai vazar. E um dos mais comuns vai ser num relacionamento, num casamento, e na pessoa que normalmente tiver a energia, a essência mais feminina. Ela vai fazer esse serviço para esse lar, para esse casamento, e trazer um pouco de movimento e de caos. E daí quando a gente começa a interpretar isso como um presente, tudo muda. Porque eu não vejo algo como um problema, como algo que não funciona. Cara, quando tu pergunta pros caras que se divorciam várias vezes, ou que acabam um relacionamento de longo prazo, eles falam, cara, não aguentava, sabe, tipo, a loucura da mulher, a gente chama. O cara não aguenta o caos, que é o movimento, que é a natureza, que é a vida. Pô, a gente fala uma coisa hoje, amanhã passa dela fala outra. Sim. É que a gente fala assim, pô, ontem tava o dia lindo, hoje eu acordei tudo nublado. Sacanagem, a gente não tinha combinado aí que hoje ia ser também o dia lindo. Tu entende como é insano tu ficar querendo que seja sempre o mesmo tempo? O feminino é o tempo, o feminino é o movimento, o feminino é a natureza. O feminino ele tá sempre em movimento e isso é ótimo porque nos tira da nossa congelamento mental conceitual da energia masculina. Ele nos sacode, ele nos volta pro momento presente pra gente lembrar
o que importa. Então, vamos lá. Quando a gente vê o caos da nossa mulher como algo positivo e benéfico, trazendo vida para nossa casa, a gente começa a olhar para ele e tentar tirar valor dele. E daí eu começo a interpretar esse caos não como literalmente o que ela está dizendo, que às vezes quase nunca tem a ver com isso, mas mais como se fosse meio que uma profecia, como se fosse um jogo de búzios, um jogo de tarô, que ele tá meio que me apontando para um caminho, né? É como tu tá velejando e vem os ventos assim, o que os ventos estão me trazendo? O vento é o caos, mas ele traz alguma coisa, ele tá me apontando talvez que eu tenha que mudar de rumo, de estratégia, de comportamento ou de ação. Então, o caos, que quase sempre vai trazer uma crise, ele é um convite para autocorreção e para melhoria. E daí a pergunta mágica que eu te prometi que tu faz quando tu chega em casa, ou tem um momento do nada, tá vendo que tá tendo uma explosão mais caótica, ao invés de tu entrar na brincadeira com caos também, e explodindo e meio que brincando de quem que tem mais caos, não adianta absolutamente nada, é que nem vir uma onda e jogar uma outra onda contra, o que a gente faz? A gente surfa a onda. A gente olha pra ela e, cara, como um bom velejador, como um bom surfista, como qualquer homem mais ancestral que vivia na natureza e viu sinais de se vai chover, se não vai chover, para que lado que a caça está fugindo, tu lê os sinais, tu aprende a começar a ler os sinais. E a pergunta mágica que vai te abrir essa possibilidade, tu vai ver o caos e tu vai receber o caos de peito aberto, em vez do moleque que se fecha todo e fica irritado, ou xinga ela e faz ela se sentir culpada por ela trazer o caos na tua vida que precisa de movimento. Olha que covardia isso, cara. Nada é mais covarde do que fazer um feminino se sentir culpado pelo que ele sente. Ela tá sentindo aquilo lá, é genuíno pra ela, é autêntico. Pode ter um monte de trauma de infância, pode ter um monte de coisa assim, mas ela tá trazendo alguma coisa ali. E se te toca, tem algo teu ali pra te pegar também. O que tu vai perguntar então? Assim que tu se deu conta, tu conseguiu se controlar, respirar fundo, não se entregar e aumentar pro caos também, tu fala, eu vou fazer a minha parte da polaridade, eu vou ser a clareza, a luz e o direcionamento. Eu vou apontar o barco, eu vou apontar a prancha e eu vou surfar. Tem algo aqui importante sendo revelado. Eu não vou suprimir ela e fazer ela se sentir culpada. Eu vou fazer a seguinte pergunta: qual é a ação correta que essa situação aqui está me pedindo? Qual é a ação correta que essa situação está me pedindo? E cara, tu tem que ver uma camada além, abaixo do superficial que está aparecendo. Ela pode estar até falando, o problema é que eu sempre te peço e você não faz, e você não cuida, tinha te falado para fazer tal coisa que você não fez. Ela pode estar falando algo específico. Não é isso que ela está dizendo sempre, é o vento. O que ele está dizendo? Esse é um treinamento, tá? O que está por trás disso? No final, a queixa é sobre o quê? Só porque eu não fiz o negócio, eu vou fazer agora depois. Tipo, por que isso é importante? Porque talvez ela tá sempre olhando para essas coisas, olhando para o lar, olhando para as crianças, olhando para qualquer coisa, e ela tá preocupada com isso. Então ela se sinta sobrecarregada e ela sinta que ela tá sozinha, porque não é sobre quando eu faço ou não faço, é que eu nem me importo. E é verdade. Eu nem me importo. Não me importo tanto. Na lista de prioridades, esse detalhe como trocar a lâmpada que estava estourada ali, ou alguma coisa que tinha que resolver, cara, eu prefiro trabalhar, vender, criar conteúdo. Eu deixo pra depois isso, sabe? Se ela acha importante, ela que troque. Só que não é sobre trocar ou não, é que eu me sinto sozinha cuidando dessa coisa aqui, dessa frente. E é demais pra mim. E tem um lado meu que eu gostaria que você pudesse aumentar tua presença e me ajudar a olhar pra isso também. Eu queria, no final dos contos, sentisse que você se importa também. Ela não vai falar isso, tá? Ela vai só te xingar alguma coisa e trazer o caos. Mas se tu olhar com um pouquinho de carinho e atenção, tu vê que é isso que tá sendo dito. E daí a situação ali não é tipo, eu vou acalmar ela e concordar e dizer desculpa, ou vou só sair... Não, é além. Tá sendo revelado algo sobre a tua vida, sobre a forma que tu vê você mesmo, vê ela e a forma que você vive. Principalmente se aquele caos tá te perturbando. Tem algo ali. Daí tu pergunta, o que tá pedindo aqui de mim? Qual é a qualidade que tá pedindo para ser evocada? Cara, provavelmente vai ser mais presença.
vai ser mais firmeza, vai ser mais segurança, conseguir trazer segurança, vai ser mais organização. Eu não sei, tu tem que conseguir ver. Ela tá pedindo o quê? O caos que ela tá trazendo, tá? Não é especificamente as palavras dela. A gente tá nesse conflito agora porque aconteceu o quê? Faz esse pequeno pensamento profundo e tu vai ver que vai estar ali uma qualidade, um comportamento que se tu tivesse trazido antes, talvez tu não tivesse naquela situação. E eu vou te falar, essa qualidade que está sendo pedida para te trazer ali é a mesma que tu tá devendo no trabalho, no teu relacionamento com os outros, nas amizades, no teu cuidado com a saúde, porque no final é uma coisa só. Então o presente daquele conflito, daquele caos, ele revela o que te trava em todas as áreas da vida, porque o feminino não só a natureza, os desafios que a gente tem que conquistar no trabalho, as metas, a nossa esposa, tudo isso é o feminino. Então quando a gente falta com algo em um feminino, é que a gente está faltando em todos, e aquilo ali está sendo o presente de nos revelar para onde a gente tem que ir. Muito bem. Esse foi o episódio de hoje. Entender que a nossa mulher é o caos realmente, às vezes a gente também, e isso é maravilhoso, isso é um presente. Se fosse duas ordens, não ia ter polaridade, não ia ter atração e não ia ter crescimento. Então a gente tem essa consciência de polaridade, a gente celebra as diferenças e a gente surfa elas, tirando o melhor proveito. Se esse tipo de conteúdo aqui fez sentido para ti, encaminha para aquele teu amigo lá que não consegue lidar e tá sempre reclamando. E se tu quiser se aprofundar nisso, especificamente na tua situação, e ter um relacionamento onde tu consegue estar muito mais presente, impor melhor teus limites e ainda servir mais a tua família e o teu relacionamento, de repente faz fazer um trabalho mais aprofundado, um acompanhamento direto comigo na mentoria individual. Se quer saber mais sobre como participar e marcar entrevista, clica no link da descrição, procura aqui em algum lugar o link abaixo e passa lá pelo processo. Eu espero que tu tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.